Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Romário Falsi na área e seja bem-vindo para mais um Quintou Pedagógico. Quintou sobre planejamento escolar, concepções e níveis de planejamento. Sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa aula. Pessoal, vamos juntos, já pega o material que é seu papel e caneta, porque não teremos material disponível aqui. Então, papel e caneta, já saiba que vai ficar gravado tudo o que eu anotar aqui. Então, se vai ficar gravado, você já sabe que é muito melhor você anotar ali o quê? O mapa mental que eu fizer, as anotações e informações que eu fizer. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Aproveita, faz o seguinte: compartilha essa live. Além de compartilhar essa live, galera, aproveita e o quê? Já deixa a curtida. Compartilha nos grupos do WhatsApp. Compartilha também para 3, 4 amigos próximos e fala: ó, Quintou Romário está dando conteúdo de planejamento, que é para Niterói, Nova Iguaçu, mas serve, gente, para qualquer concurso no magistério. E aí eu vou falar de Libânio, eu vou falar de Saviani, nós vamos falar de planejamento escolar, até de legislação eu vou falar. Beleza? Então, galera, sejam todos muito bem-vindos. Quintou Pedagógico, o quê? O seu final de semana começa por aqui. Então, sejam bem-vindos e nós vamos juntos. Romário, cadê seu estúdio que tu tá aqui? Pessoal, mais uma vez vou falar para vocês. Eu agora vou passar a aula para o estúdio. Essa aula, ela está sendo ao vivo, mas ela foi gravada por mim no estúdio. Eu estou aqui só para chamar vocês, e aí agora eu vou para o meu estúdio. Será uma aula gravada, ok? Coloca aí que é uma aula gravada, que eu já gravei no meu estúdio, sobre planejamento. Então, galera, tô saindo daqui que, ó, tá calorzinho daqui. Então, agora vai entrar a aula completa para você. Assista a aula, é uma aula gravada, mas foi gravada, gente, semana passada, é muito nova, ok? E eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Essa aula também está disponível também dentro da mentoria e vai estar disponível dentro do HomeAflix. Beleza, galera? Se você quer ser minha aluna, quer ter meus projetos com aulas gravadas, igual a que vai vir aí para o concurso de Três Rios, Angra dos Reis, São Gonçalo, Niterói, Nova Iguaçu, seja o que for, tem o link do grupo do WhatsApp na descrição desse vídeo. E lá você vai entrar no grupo de interesse. Lá eu vou me comunicar com você. Entra no grupo e, começou a aula, já compartilha com as pessoas que você gosta, tá bom? E compartilha no Instagram, @RomárioFalsi. Tô saindo daqui, tá entrando minha aula gravada, a aula oficial, que vai fazer toda a diferença na sua aprovação. É conteúdo comum e tá lá no seu edital. Vamos juntos, um grande abraço, tudo de bom. E entra agora a vinheta, porque vai começar a nossa aula completa. Vamos juntos! Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Romário Falsi na área, no HomeAflix. A sua aprovação passa por aqui. É o seu canal, é o momento de você estudar. E na aula de hoje, gente, eu vou estar falando, primeiro, sou o professor Romário, você já me conhece, seja muito bem-vindo. E na aula de hoje, gente, o nosso tema, o nosso assunto é o planejamento escolar. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E qual é a nossa sinopse? Isso aí, HomeAflix tem que ter o quê? Sinopse. Então, gente, eu vou estar falando sobre o planejamento na escola, vou estar falando sobre níveis de planejamento e vou falar também sobre as funções do planejamento
e também sobre o plano de aula, aquilo que você precisa saber. Pessoal, sobre isso, então, indo direto ao assunto, eu vou precisar que você anote algumas coisas, alguns conceitos que são fundamentais para que você possa pegar esse conhecimento e aplicar. Galera, quando o tema é planejamento, é muito tranquilo. O que cai em prova? Vai cair sobre quem é o papel de planejar? É do aluno? Não, é do professor. O professor hoje deve planejar sozinho? Não, com toda uma equipe. Porém, ele deve levar em conta, levar em consideração o quê? A participação do aluno. Então, as principais questões de planejamento, elas envolvem diálogo entre educador e educando, e além do diálogo, gente, também envolve essa participação, essa troca, que dá até o nome de intersubjetividade, ou seja, elementos de subjetividade também, que é a participação de cada um. Entre outras palavras, caiu o planejamento, a primeira palavra que eu quero que você lembre é que ele é dialogado. É função do professor e dialogado, é lei. Inclusive, a LDB diz que cabe ao professor o papel de planejar as propostas pedagógicas. Então, gente, planejar é lei, planejamento é lei, ponto, tranquilo, até aí tudo bem, beleza? Show de bola! Agora, pessoal, uma outra coisa sobre planejamento que você tem que saber, que tem que estar na sua mente, é a palavra o quê? É a palavra flexibilidade. Gente, falou planejamento, aula, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é flexibilidade. Flexibilidade é quando você ajusta, ok? O quê? A sua aula, o seu conteúdo, a realidade do aluno. Pessoal, às vezes a gente tem o mesmo plano de aula, só que a gente está lidando com o ser humano. Quando muda de uma turma para outra, às vezes a mesma aula vai para um rumo, para um caminho completamente diferente. Então, uma característica marcante do planejamento é a flexibilidade. Se não dá certo, você pode mudar, você pode ajustar mediante as circunstâncias que aparecem na hora, no dia a dia, no momento, ok? Só que nós temos uma outra palavra. Daqui a pouco eu vou anotar tudo para vocês, tá? Mas essa é só nossa o quê? Nossa sinopse aqui, ó. Beleza? Uma outra questão sobre planejamento, gente, é falar também sobre o plano de aula. Sim, um plano de aula é falar sobre uma intencionalidade. Galera, flexibilidade é quando tu ajusta. E o que é uma intencionalidade? É o motivo, o objetivo, o rumo que você quer fazer dentro dessa aula. Esse rumo, galera, sempre vai ser um rumo, ok? Um rumo, uma intenção, um objetivo. Pessoal, esse rumo é o que faz o planejamento nunca ser neutro. E aí o próprio Libânio vem falar que o planejamento ele é político. A partir do momento que a gente influencia o nosso aluno ao rumo, a um objetivo, isso é uma etapa política. Política e pedagógica, elas vão estar sempre juntas na educação, sempre caminhando, político, pedagógico, político, pedagógico. O planejamento nunca será neutro, ok? Ele sempre será político. Ele vai ter uma intencionalidade. Por exemplo, essa aula aqui, ó, a minha intencionalidade está muito clara. É te levar a entender esses assuntos aqui. Se tu souber esses assuntos aqui, a minha intencionalidade na aula, ela está completa, concluída para você. Então, gente, é isso que você tem que saber. Você não pode dar mole dentro desse assunto. Beleza, galera? Justamente, então, esse nosso planejamento, a gente vai trabalhar
algumas etapas, vamos trabalhar alguns momentos e eu vou trabalhar esses momentos aqui contigo. Show de bola? Pessoal, vamos lá então. Sobre planejamento, o que você deve saber? Pega aí na nossa aula, pega aí no nosso slide. Vamos lá? Tudo isso que eu falei para você. Planejamento, prontinho, planejamento. E aí eu vou colocar as palavrinhas, beleza? Palavrinha, gente, como planejamento. Ele vai ser o quê? Político. Planejamento. Ele tem uma intencionalidade. Planejamento. Ele tem que ser flexível. Planejamento, ele vai ter que ser o quê? Diálogo, dialogado, ok? Planejamento, ele vai ser mediado. Sempre contato a realidade do aluno e o conteúdo. E existem 3 níveis de planejamento. Pessoal, esse é o mapinha que você tem que entender dentro dessa nossa aula. Se você entender esse mapinha aqui, você vai acertar as questões. As questões da sua prova vai bater o tempo todo perguntando se o que é a parte política do planejamento. Essa parte política, você vai vir, deixa eu pegar a canetinha verde. Pronto. Essa parte política, nós vamos falar que é um rumo, uma direção, que é influenciar. Por exemplo, o objetivo da educação é a cidadania e o mundo do trabalho. Logo, a etapa política na educação tem que ser para a cidadania, com práticas sociais. E direção é o quê? Qual o objetivo final? E o objetivo final é esse, cidadania, por exemplo. E aqui está dentro, numa intencionalidade, que é o objetivo da aula, o objetivo de um conjunto de aulas. Juntamente com isso, gente, também temos o quê? O objetivo da aula, ok, flexibilidade. Por quê? Porque você está lidando com um ser humano. Logo, você não tem como prever tudo. Sempre que cair palavra como planejamento detalhado, foge disso, foge completamente. Beleza, gente? Tão flexível é um ser humano, porque você está trabalhando logo, não tem como ter um padrão entre todos. Obviamente tem coisas comuns, mas não tem como ter um padrão só. Ok? Se a aula não está dando certo, muda. Não vale só o que está no papel, é o que está sendo vivenciado. Dialogado, gente, entre educador, educando e a escola como um todo, escola e realidade. Está sempre comunicando, deixa eu melhorar aqui para vocês. Pronto. Escola e realidade, acho que agora ficou melhor. O planejamento mediado, gente, esse mediado é por quê? Porque o planejar, gente, envolve aquilo que a gente quer que os nossos alunos aprendam. Então, é um planejamento ideal. Só que a gente não pode ficar só no ideal. Ele também vai ter que ser mediado com a realidade de conhecimento do aluno e da realidade do local onde ele está. E os níveis de planejamento é o plano de aula, plano de ensino e o plano da escola. Galera, esse é o mapa da sua aula. Com esse mapa aqui, você consegue fazer as questões de forma muito tranquila. Obviamente, eu vou te instrumentalizar o quê? Eu vou te instrumentalizar
aqui na nossa aula, vou te instrumentalizar para que você possa pegar, aprender e desenvolver esse processo de ensino. Beleza? Deixa eu pegar minha água aqui, minha canequinha Romaflix para você. Olha que bonito. Pronto. Aguinha salvadora. E agora, gente, eu vou mostrar para você um outro detalhe que eu quero que tu saiba sobre planejamento. Palavras erradas sobre planejamento. Pessoal, quando utiliza planejamento, as bancas utilizam palavras comuns. E aí eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Essas palavras que deixam as questões, as respostas erradas. Vamos lá? Mudar a cor da minha caneta para pretinha. Quando falar de planejamento, que ele é neutro. Nunca, jamais vai ser neutro. Planejamento ele vai ser feito por um grupo de especialistas. Falou um grupo de especialistas, gente, foge. Ele é feito por ser humano, professor, cara. Ok? Outra coisa, falar que está centralizado no professor, porque ele é dialogado. Pessoal, também uma outra coisa que deixa muito errado, ok? É quando utiliza. Por que planejamento tem que ser feito? Porque ele é normativo. Outras palavrinhas, deu ideia de burocracia, foge. O que é burocracia, Romário? Pessoal, burocracia é quando você... para que deve ser feito planejamento? Para preencher fichas, para preencher relatório, para colocar números. Falou essas coisas, gente, de burocracia, sabe? Papelada e tudo, tá errado. Tá errado, planejamento ele é um guia. Nunca ele vai ser uma linha mestra. Ele é um guia, é um caminho, mas ele pode ser modificado, ok? Então, gente, vamos colocar então aí, ok? Preencher fichas. Foge disso, ok, gente? Fichas e relatórios, foge disso. Deu ideia de burocracia, beleza? Ok, galera? E o planejamento, gente, ele nunca vai ser passivo. Então, quando eles derem essa ideia, um planejamento passivo e autoritário, foge dessas palavras. Ok, gente? A palavra que eu queria, lembrei agora, é centralizado. O planejamento ele é descentralizado. Por quê, gente? Justamente pelo contrário, porque ele é político. Se ele é político, ele não pode ser fixo. Ele pode ser modificado, é flexível, tem uma intencionalidade, é mediado, tem 3 níveis. Então, gente, é isso que você deve saber. Cara, sabendo isso daqui, pode ter certeza, as questões você vai acertar, percebendo que essas são as palavras que mais aparecem em prova. Então, você pode ficar de olho que quando ela cair, é só tu modificar, ok? E vai dar tudo certo. Galera, para deixar tudo bonitinho na nossa aula, agora que eu já fechei essa parte aqui, o que eu vou trabalhar com vocês? Eu vou trabalhar a parte escrita, para você entender como está no Libânio e no Celso Vasconcelos e nos diversos outros autores que vêm falar sobre planejamento para a sua prova. Toda vez que eu for lendo, eu sempre vou bater nessas palavrinhas erradas e vou bater nessas palavrinhas aqui. Se tu entendeu, tá ótimo, vai dar tudo certo, beleza? Então, gente, vamos lá, beleza, tudo bonitinho, vem comigo, vamos lá. Pessoal,
O planejamento, deixa eu colocar meu marca-texto. O planejamento escolar é uma tarefa de quem? Do professor, ok? E inclui tanto, gente, prever atividades didáticas, em termos de organizar, em termos de coordenar, em face de um objetivo proposto, quanto à sua revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O planejamento, gente, presta atenção, ele nunca é fechado. O planejamento é um meio para que você possa programar as ações docentes, mas também é um momento de quê? Pesquisa, reflexão. O planejamento é muito ligado à avaliação. Gente linda, olha para mim aqui rapidinho. Olha só, pessoal, quando eles colocam aqui, dentro dessa questão, que o planejamento é um meio para programar ações docentes e ele está ligado a uma reflexão, significa que antes você vai ter que avaliar como você vai agir, quem é a turma, qual o conhecimento dessa turma, desse aluno, para a partir daí você planejar. Senão você vai planejar sem conhecer seu aluno, a chance de dar errado é muito grande. Verdade ou mentira? Verdade. Então, gente, você vai ter que fazer essas modificações quando a gente fala do ato de planejar. Beleza? Ficou muito claro isso para você, gente? Maravilha! Dando continuidade, pessoal, dentro do planejamento que você deve pegar, é o quê? É a parte, gente, da pesquisa reflexão. Flexibilidade não é a mesma coisa que improviso. Improviso é quando você não planeja, pega lá e faz. Flexibilidade é quando você faz ajustes. Então, você faz a pesquisa, você reflete, é assim que vai ser minha aula, é assim que vai ser meu conteúdo, minha unidade, meu ano. No decorrer da aula, você vai poder fazer os ajustes necessários. Por quê? Porque a realidade ela vai estar batendo de frente com você. Então, é o seu plano de aula junto com o aluno com conhecimento. Então, isso fica toda hora, toda hora numa mediação, numa troca, num diálogo entre a realidade e o que tu planejou. E aí nós vamos fazendo ajustes. Esses ajustes na pedagogia chamado de flexibilidade. Beleza? Pessoal, existem 3 modalidades de planejamento, ok? Que também são 3 níveis de planejamento, que é o da escola. Esse da escola, pessoal, é o anual. O planejamento de ensino, que também é conhecido como planejamento de unidade, que é de um bimestre, um trimestre. E o plano de aula é de uma aula, ou conjunto de aulas. Beleza, galera? Show de bola? Vamos dar continuidade aqui. O planejamento, ele é um processo de racionalização, porque você vai ver os objetivos, os caminhos, ou seja, é uma organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar com a problemática, o contexto social, a vida do aluno. A escola, os professores e os alunos são integrantes. Escola, professor e aluno. Isso é mediação. Entendeu, gente? São integrantes da dinâmica das relações sociais. Tudo o que acontece no meio escolar está atravessado de influências econômicas, olha a palavra-chave aparecendo aqui, política e cultural, que caracteriza uma sociedade de classes. Isso significa, gente, que o elemento de um planejamento, o objetivo que tu faz na aula, o conteúdo que tu trabalha, o método que você vai trabalhar, está cheio de implicação social e isso tudo tem um significado político. Galera, a partir do momento que tu quer planejar o seu aluno para ele ter uma ação na sociedade, que tu quer influenciar o seu aluno através da sua aula, isso é uma etapa política. E essa etapa política ela é muito importante. Então, você tem que estar de olho, você tem que ter essa ação, você tem que ter essa flexibilidade e ter essa intenção
de que assim, isso significa partido político, Romário? Claro que não, não é partido político. Aqui a gente está falando exatamente de influenciar um aluno. Sempre que tu vê a palavra educação política, não leva para o partido político, mas no sentido de influenciar dentro dos objetivos. Beleza, galera? Fechou, então. Vamos dar continuidade aqui, já estamos finalizando a nossa aula. Vamos lá. A ação, isso aqui cai muito em prova. A ação de planejar não se reduz a um simples preenchimento de formulário. Isso aqui é o que eu chamo de burocracia. Controle administrativo, burocracia. É antes atividade consciente, política, de previsão das ações docentes, fundamentada em opções políticos, pedagógicas e tendo como referência a situação didática concreta, ou seja, a vida do aluno, a problemática social, econômica, política e cultural que envolve a escola, envolve professor, aluno, pais, comunidade e como eles interagem dentro do processo de ensino. Pessoal, isso é o que eu chamo de mediação entre todos. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, galera. O planejamento, ele tem algumas funções. Vamos ver quais são as funções do planejamento, galera? 1. Explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que assegure articular a escola às exigências do contexto social, sempre mediação, escola sendo aplicado na sociedade, na vida do aluno, sempre democrático, dialogado. Espeça vínculo entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico e profissional e ações que o professor vai realizar na sala de aula. Assegura uma racionalização, uma organização e coordenação do trabalho docente. Prevê objetivo, conteúdo, método dentro da exigência da realidade social e o nível de preparo e das condições sociocultural e individual dos alunos. Pessoal, outras funções do planejamento: assegurar uma unidade e uma coerência do trabalho docente. Ou seja, o objetivo sobre para que você vai ensinar, os conteúdos, o que você vai ensinar, os alunos e as possibilidades a quem você vai ensinar esse conteúdo, a técnica, o método como você vai ensinar, a avaliação, tudo tem que estar, gente, relacionados e interligados. Se você vai planejar a sua aula, logo a avaliação tem que estar coerente com a sua aula. O método está coerente. Se você é um professor tradicional, logo o seu planejamento vai ser tradicional. Logo, a sua técnica, a sua metodologia vai ser tradicional. E o planejamento ele modifica de acordo com o objetivo que você vai trabalhando. Beleza? Próximos. Atualizar o plano sempre que ele é revisto, ou seja, aperfeiçoando, modificando. E o planejamento tem a função de facilitar a preparação de uma aula, pegar o material, ok? O que o professor e o aluno vai executar, replanejar o trabalho, sempre com flexibilidade, galera. Pessoal, para que o planejamento, os planos, sejam instrumentos de ação, eles devem ser um guia, deve apresentar uma sequência, ter uma objetividade, uma coerência e flexibilidade. Pessoal, por que ele é um guia? Pois neles estão estabelecidas as diretrizes, os meios do trabalho docente. Essa diretriz pode ser modificada porque é flexível, mas dá um norte, né, gente? Vamos lá. Ele não pode ser um documento rígido e absoluto, pois uma das características do processo de ensino é estar sempre em movimento, é estar sempre sofrendo modificações reais. Galera, em segundo lugar, deve ter uma ordem sequencial e progressiva, do mais simples para o mais complexo, para alcançar os objetivos,
são necessários passos, de modo que a ação docente obedeça uma sequência lógica. Não se quer dizer que na prática os passos não possam ser invertidos. O que isso quer dizer, gente? Que você pode trabalhar algo partindo do mais complexo, não tem problema. Por quê? Porque o professor ele vai saber a melhor forma de agir com o seu aluno, beleza? Ter uma variação, uma diversidade de métodos é importante dentro disso. Vamos lá. Pessoal, por que devemos ter objetividade? Por objetividades, entendemos a correspondência do plano com a realidade, ou seja, para onde você vai levar esse aluno. Pessoal, por que tem que ter uma coerência? Por que eu falei? Um professor tradicional vai ter uma proposta mais tradicional. Um professor mais construtivista vai ter um planejamento mais construtivista. Tem que ser coerente com a sua escolha. Beleza? Então é isso, gente. Olha, essa palavra-chave, flexibilidade, no decorrer do ano letivo, o professor pode se organizar. Isso, gente, também até dentro de uma aula também. Ok, galera? Pessoal, os principais requisitos de um planejamento. Vamos lá, galera. Libânio vem falar isso. O planejamento ele tem que ser democrático, dialogado e político. Vai ter que adequar às exigências dos planos e programas oficiais. Galera, o que não significa que você deve se fechar neles. Por quê? Porque você vai ter o plano oficial, mas a realidade da sala vai pedir uma aplicação. Então, a aplicação da realidade do aluno, ela é mais importante do que a exigência oficial. A exigência oficial, ela é um caminho, um norte. A realidade do aluno é a parte principal, beleza? É a mediação, exigência, realidade. Teoria, prática, né, gente? Pessoal, a condição prévia do aluno para a aprendizagem, que conhecimento esse aluno possui, isso é importante. E outro, gente, condições do processo de transmissão, que tem que ser ativa, dialogado, diversificada. Essa é a palavra. Uma outra coisa é a assimilação ativa, porque o aluno vai aprender fazendo, na prática, na vida, não pode ficar só na teoria. Esses, gente, são os requisitos de um planejamento. Para completar a nossa aula, o último assunto, gente, que eu tenho para trazer são o quê? Os 3 níveis de planejamento. E esses 3 níveis caem em prova. Pessoal, existe o plano da escola, o plano de ensino e o plano de aula. O plano da escola, ele é de longo prazo. O plano de ensino, ele é de um bimestre, um trimestre. Então, ele é de médio prazo. E o plano de aula, ele é de curto prazo. Gente, para facilitar para você, o planejamento da escola é o planejamento maior, ele é o mais global, expressa as orientações, onde de um lado nós temos o que é escola e temos o sistema escolar e também o projeto da escola com os planos propriamente dito. Gente, o planejamento da escola, ele é o maior, ele é muito ligado ao PPP, sabe? Por onde a escola vai, como ela vai ser feita, quais conteúdos, como a gente vai trabalhar esse ano. O plano de ensino, gente, é também conhecido como plano de unidades, porque vai trabalhar os objetivos, o trabalho docente para um ano, um semestre. É um documento dividido por unidade. No primeiro bimestre eu trabalho isso, no segundo bimestre eu trabalho isso, no terceiro e no quarto bimestre eu trabalho isso. São unidades sequenciais de uma disciplina, por exemplo, onde vai ter um objetivo específico, vai ter um conteúdo desenvolvido. E nós temos o plano de aula, que é a previsão de um desenvolvimento de um conteúdo para uma aula ou conjuntos de aula e bem específicas. Pessoal, saber a diferença entre esses 3 é fundamental para a sua prova. Plano da escola, ele é o maior, ok? Envolve a escola como um todo.
O plano de unidade geralmente é unidade de disciplina, cada disciplina, a educação física, se reúne para fazer esse plano, ok? E o plano, assim como matemática, professores da escola. E o plano de aula é a minha aula, é a sua aula, é a aula de um outro professor. Então, gente, saber a diferença é fundamental. Beleza? Pessoal, para ficar mais claro para você, tá aqui. Plano da escola é o plano pedagógico administrativo da unidade escolar, onde nós temos a concepção pedagógica do corpo docente, a base teórico-metodológica, a organização didática, a contextualização social, cultural, a caracterização da clientela. Ok, gente? Ó, até a avaliação. Então, gente, vem falar da avaliação, a organização e até a administração da escola. Ele é o mais completo. Pessoal, o plano da escola, ele é um guia de orientação para o planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Os professores precisam ter em mão esse plano, é o PPP, galera. Não só para uma orientação do seu trabalho, mas também para garantir a unidade teórico-metodológica das atividades escolares. O documento final é um trabalho coletivo. Galera, é só tu lembrar do projeto político, pedagógico da sua escola. Ok, gente? Perceba sempre a palavra coletiva aparecendo. A palavra coletiva aparecendo. Ok? Então, o plano da escola ele é o maior, ele é o mais abrangente e é a base para os outros planos. Porque nós temos o plano de ensino ou de unidades. O plano de ensino ele vai ser um roteiro das unidades didáticas do ano ou também da unidade didática de um semestre. O da escola, ele envolve toda a escola. O de ensino envolve unidades. É a grande diferença entre eles. Também é conhecido como plano de curso, plano de unidade didática. Aí tem a justificativa da disciplina em relação ao objetivo da escola, objetivo geral, objetivo específico, ok, gente? O tempo, o desenvolvimento e a metodologia. E nós temos, gente, o plano de aula. O plano de aula, gente, na elaboração da aula, nós vamos levar em consideração o quê? Que a aula ela pode variar de tempo por tempo. Dificilmente completamos numa só aula uma unidade ou tópico de uma unidade, pois ela é articulada de fases: preparação, objetivo, conteúdo, tarefa, desenvolvimento da matéria nova, exercícios de fixação, aplicação, avaliação, tudo que envolve uma aula. Por isso, gente, isso não significa que nós devemos planejar não uma aula só, mas também um conjunto de aulas. Galera, acho que deu para pegar de forma bem tranquila o que é o plano da escola, de unidade e de ensino, característica, funções e os níveis de planejamento. Com isso, gente, fecha tudo. Para finalizar nossa aula, olha o nosso quadrinho aí, gente. Olha que quadro importante. Vem comigo. Nós temos, gente, o planejamento educacional, gente. Esse daqui é como se fosse o Plano Nacional de Educação, a LDB, o plano do município. Ok, gente? Então, é responsabilidade do Estado, do município. Ok, gente? É, por exemplo, o Plano Nacional, que dura 10 anos, vem falar de todo o sistema escolar. Planejamento da escola, nós já falamos, é o anual, é o PPP, vem falar do calendário, do trabalho, da cultura da escola, a reunião, inclusive administrativa de todo. Planejamento curricular, gente, é de um currículo. Qual é o currículo da matemática? Qual é o currículo da educação física, ciências, história, língua portuguesa? É o objetivo e o trabalho entre as disciplinas ao longo de um período. É o currículo que nós temos de cada disciplina. O de ensino, gente, é por unidade temática, flexibilidade para adaptar a realidade do aluno. Isso daqui é do professor da disciplina e nós temos o plano de aula,
onde o plano de aula, nós vamos ter exatamente o quê? No plano de aula, uma aula ou conjunto de aulas para se chegar num objetivo. Pessoal, isso é o que você precisa. Pronto, meus queridos, estou aqui de volta só para encerrar essa nossa live. Pessoal, trabalhei os conteúdos direitinho aí para você, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de planejamento. Pessoal, quem está dentro do HomeFlix, quem está na mentoria recebe slide, tudo detalhinho, tudo detalhado com questões de concurso para vocês. Então, assim, quem quiser, você que quer fazer parte da mentoria dos meus projetos do HomeFlix, quer saber mais, ainda não é meu aluno, dentro dos meus projetos, tem um grupo do WhatsApp na descrição do vídeo. Esse grupo também está no meu Instagram, tá bom, galera? E aí fica completo para vocês. Pessoal, espero que tu tenha gostado. Deixa nos comentários dessa aula, coloca lá @Romário Falsi. E é isso. Um grande abraço para você. Tudo de bom, vamos juntos e até a próxima quinta-feira. E galera da mentoria, vocês já sabem, tem meta para fazer, meta atrás de meta e bastante conteúdos. Curta essa live, compartilha, comenta e, obviamente, marca o @Romário Falsi na sua postagem. Um grande abraço, tudo de bom. Link está na descrição desse vídeo e nos meus stories do Instagram. Tchau, tchau!